Em nosso encontro de hoje, nós vamos analisar o princípio da tomada de atitude do ponto de vista da prática, né? De fato, a gente partir para a tomada de atitude de uma vez. Esse conceito está sendo aí ilustrado pela largada de uma corrida de Fórmula 1, e a gente pode fazer vários paralelos aí com a imagem, né? A primeira é que a gente nunca está sozinho, né? Temos sempre um monte de outras pessoas em volta da gente que também estão nesse processo de tomar atitude. A segunda é que, vocês podem ver embaixo da imagem, tem um carro que não é de corrida, é o safety car. É uma forma aí da gente reduzir os riscos, né, desse processo de tomar atitude, né? No caso da largada da Fórmula 1, é o momento mais crucial, mais provável de ter acidentes, né? Porque os carros aceleram muito rápido. Mas vamos nos adentrar nesse conceito, lembrando em primeiro lugar que o enunciado do princípio diz que nós agimos mesmo que isso gere crises, né? A gente precisa sair do lugar. E vamos relembrar também de algumas reflexões importantes sobre esse conceito, né? A primeira do primeiro-ministro de Israel, primeiro-ministro inglês no século XIX, que trata da felicidade com a questão da tomada de atitude. Muitas pessoas dizem que vivem para serem felizes. E o Benjamin de Israel nos ensina que tomar atitude, isto é, a gente entrar em ação, nem sempre traz felicidade. Mas que, ao contrário, sermos felizes sem tomar atitude, isso não existe. Ou seja, mesmo para aquelas pessoas que dizem que o objetivo é ser feliz, é necessário tomar atitude. E a maneira de fazer isso é abordada também por essa reflexão do Augusto Cury, quando ele diz que ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Isto é, deixar de ser vítima e passar a ser o criador, o escritor da história. E ele faz aí uma analogia com a dificuldade que é a gente eventualmente enfrentar esses nossos problemas com a travessia do deserto. Diz ele, é atravessar desertos fora de si. Esses são os problemas. Mas ao mesmo tempo, ser capaz de encontrar um oásis, né, aquele cantinho escondido no deserto onde tem água, tem alimento. Mas ele nos lembra, nós temos que ser capazes de encontrar ele no recôndito da nossa alma, né, dentro da nossa espiritualidade. E para a gente fechar essa introdução com reflexões, né, temos aqui a mais breve delas, do Paulo Vieira, coach brasileiro aí, que já citamos algumas vezes, que diz que o mundo muda quando você muda primeiro. Ao invés da gente ficar se queixando, reclamando dos problemas, nós precisamos fazer mudanças. E a partir daí, então, nossa visão do mundo vai ficar diferente. A questão que nós precisamos agora entender, né, quando a gente resolve, de fato, tomar uma atitude, onde que a gente vai fazer isso? É óbvio que a gente vai fazer isso em nossas vidas. E aí, então, para a gente ser auxiliado na escolha, né, é que nós temos aqui no Amor Consciente o conceito de círculos sociais, que nós já tratamos detalhadamente há algum tempo.
Nós vamos relembrar aqui de forma bem resumida e com algumas dicas, né, sobre tomadas de atitude. Para quem não se lembra ou não conhece, no nosso site tem essa tabela, né, inspirada na tabela periódica dos elementos do mundo da química, que envolve todos os nossos conceitos, né, os nossos 5 pilares, né, na vertical, os princípios, as virtudes, a disciplina, a espiritualidade e a liderança. E os círculos sociais formam a base, porque é justamente ali que a gente vai, na prática, quando nós tomarmos atitude, aplicar todos esses conceitos. Então, por exemplo, se você tem adversidades com você mesmo, né, você identificou que você tem comportamentos ou hábitos que você precisa modificar, né, significa então que a área da vida, né, que você vai trabalhar é essa que nós chamamos simplesmente de eu, né, é o primeiro círculo social. Nós chamamos de círculos porque cada um desses elementos aí acaba envolvendo um número maior de pessoas. O importante aqui, essa é a dica fundamental, né? Quando você for resolver tomar uma atitude, sempre precisa pensar para quê. Né? Não se trata simplesmente de tomar atitude por tomar atitude. Né? Não se trata aqui da gente sair dando porrada ou sair lendo um livro ou qualquer outra coisa sem a gente saber para quê. Né? Esse para quê é crucial nesse processo. A mesma coisa aplica se a gente for olhar, por exemplo, para o círculo seguinte, que é a nossa família. Da mesma forma, é importante lembrar, né, aonde nós queremos chegar, o que precisamos fazer, né, a gente não desperdiçar a nossa energia tomando atitudes inúteis. Esse conceito ele se aplica a todos os outros círculos sociais, nós não vamos enumerar eles aqui, não tem espaço para isso aqui hoje, mas só relembrando aí, a lista está toda aí relacionada à esquerda, né? São ambientes onde nós passamos boa parte da nossa vida e a gente quer reforçar aqui essa questão. Quando a gente pergunta para que nós vamos tomar uma atitude, a resposta ela vem na forma de alguma coisa que nós chamamos de objetivo. Eu tomo uma atitude para alcançar alguma coisa. E essa alguma coisa, então, é o objetivo que eu quero atingir. Da mesma forma, a nossa participação nesses círculos sociais muitas vezes se dá em função de um objetivo. Tem círculos sociais que nem todos participam. Por exemplo, tem pessoas que não têm amigos virtuais. Tem pessoas que não são filiadas a nenhum partido político. Mas aquelas que estão presentes nas redes sociais ou são filiadas a um partido político, estão nesses ambientes porque têm objetivos que só podem ser alcançados participando desses círculos. Da mesma forma, se a gente pensar, por exemplo, na questão da educação. Se eu não quero aprender nada novo, não preciso me preocupar com nada disso. Mas se eu quero desenvolver a minha educação, formal ou informal, então eu tenho que participar de um ambiente onde a educação acontece. O segundo ponto que a gente precisa relembrar aqui é que quando a gente escolhe esse para quê, a gente escolhe esse objetivo, não existe mágica, não é porque a gente escolheu e tomou uma atitude que nós chegamos lá. O processo de alcançar os objetivos para ser saudável e duradouro, ele tem que ser feito de forma gradativa. Geralmente, a maioria dos objetivos para serem alcançados exigem não uma tomada de atitude ou uma ação, mas toda uma sequência. Essa é uma sabedoria antiga, né? O Buda já disse, né, que
toda grande caminhada começa com um simples passo. Confúcio disse, né, que um caminho de 1000 léguas também começa com o primeiro passo. Então não importa qual seja o tamanho do objetivo, né, que a gente quer alcançar, ele sempre vai ser alcançado através de uma sequência de pequenos passos. Cada atitude vai ser um passo isolado, mas ele sempre vai ser parte, então, de uma caminhada maior. Então, como terceira dica, na hora de elaborar o que nós vamos fazer, é ter claro, né, qual que é essa caminhada. Para dar um exemplo extremo, né, se vocês pensarem, lembrar aqui do objetivo, né, dos Estados Unidos no final dos anos 60 de colocar um homem na Lua, que foi um projeto extremamente ambicioso, difícil e envolveu não uma, mas um monte de pessoas. Mas quando aquela pessoa que chegou lá na Lua deu aquele pequeno passo e colocou o pé na superfície lunar, ele disse uma frase famosa que todo mundo conhece, né? Um pequeno passo para um homem, que era ele, e um grande passo para a humanidade. Tão grande que até hoje nós estamos batalhando para repetir ele a um custo menor, porque a corrida espacial ficou muito cara, né, em termos aí da economia moderna. Então, voltando aqui, né, a gente tem, então, nessa nossa caminhada que vai nos levar aí, não importa se é para a nossa lua, para o nosso céu, para o nosso objetivo, né? Sempre que pensarmos aí no para quê, né? Onde que nós queremos chegar como objetivo, e lembrar que as nossas metas nada mais são do que cumprir com as nossas tomadas de atitude, né? Isto é, toda vez que a gente inicia uma ação, sabe para onde vai, e nós de fato chegamos lá, nós estamos aí então atingindo o que nós chamamos aí de uma pequena meta, de um pequeno passo. E esse processo, né, a gente sabe que ele não é perfeito, né? No meio do caminho pode acontecer dificuldades. As pedras no caminho podem ser literais para a gente tropeçar, ou pode ser um processo como esse do efeito dominó, né? Onde às vezes uma pequena falha acaba transformando um conjunto de outros elementos em algo que não nos serve, ou que não funciona do jeito que nós queremos. E exatamente esse assunto, então, como lidar com essas questões que nós chamamos então de crises, né? As pedras no caminho, as nossas dificuldades nesse processo de tomada de atitude, é que nós vamos começar a desenvolver a partir do nosso próximo encontro.